E chegamos agora na igreja que se chama San Peter in Gallicanto, a igreja de São Pedro no Cantar do Galo. E essa igreja está construída sobre os restos históricos da casa de Caifás. Mas por que o nome de Pedro nessa igreja? Essa história se conecta com a última ceia, onde a gente teve há pouquinho tempo atrás. A gente vê aqui a mesa da última ceia e Jesus aqui apontando a Pedro e mostrando o número 3. Ele está aqui prevendo as 3 negações de Pedro que vão acontecer quando ele está dentro da casa de Caifás. Então, dentro desse local, é tanto o local onde Jesus ficou preso, como também do lado de fora, onde Pedro negou a Jesus. Mas vamos agora entrar e realmente conhecer onde que Jesus ficou preso. E a casa de Caifás foi construída no Monte Sião, por isso literalmente ela fica na Baixada, então a gente vai seguir descendo, são alguns andares até a gente chegar no local que a gente quer. Então vamos seguir descendo, venham comigo. E agora a gente está entrando numa prisão dos tempos de Jesus, porque o sumo sacerdote de Jerusalém vai ter uma prisão, vai ter guardas, vai ter poder político. Como as coisas acontecem nessa época? Nessa época, normalmente, quem escolhia o sumo sacerdote eram os governadores romanos, o que era um escândalo para a época a propósito, mas é o que acontecia. Então, Caifás, na prática, ele era como se fosse um braço direito de Pôncio Pilatos. E ele traz Jesus até aqui e Jesus vai ficar preso. A gente consegue ver, inclusive, aqui esses buracos na pedra que são originais. As cordas não são, elas são posteriores, mas elas estão aqui para nos mostrar como eram. Então aqui se podiam amarrar pessoas e deixar elas presas. Então tem uma prisão inteira, mas tem um local específico que se acredita que é o local, ou melhor dizendo, o poço, onde Jesus foi colocado, e é para lá que a gente vai agora. E esse lugar, ao mesmo tempo, é tão simples, mas tão significativo. Essa sala aqui é vazia. Tem algumas cruzes que foram colocadas aqui por cristãos ao longo da história. E somente tem um objeto aqui, que é esse livro aqui. Ele é o Salmo 88 em diferentes idiomas. E Jesus vai ficar preso nesse lugar até o amanhecer e ele vai ser levado até Pôncio Pilatos. Então, aqui do nosso lado, a gente vê essa rua barra escada que conectava a parte mais baixa do Monte Sião com a parte central da cidade de Jerusalém. E por isso, quando Jesus é levado da casa de Caifás até o local onde estava Pôncio Pilatos, ele provavelmente também passou por essa mesma escadaria. Cruzamos a cidade de Jerusalém até o local onde ficava a fortaleza de Antônia. Essa fortaleza colossal foi construída anos antes pelo rei Herodes o Grande. E dentro dessa fortaleza vai ser onde Pôncio Pilatos vai julgar e condenar a Jesus à morte. Essa fortaleza, desde então, foi destruída e tem outros edifícios no lugar. Os 2 principais a gente vai ver hoje. Um deles a gente já vê na nossa frente, que é a Igreja da Flagelação, que é, como o nome indica, o local onde Jesus vai ser flagelado, receber a veste púrpura e também a coroa de espinhos. A segunda igreja que a gente vai visitar é o local onde Jesus recebe a cruz. A crucificação era uma prática comum dentro do Império Romano e por isso, durante a crucificação de Jesus, são agregados elementos que não eram feitos em outras crucificações da época. Entre elas é que Jesus teria que carregar a sua própria cruz até o local da crucificação, o Calvário. Então, como a gente viu, aqui é o local de julgamento de Jesus,
flagelação e recebimento da cruz. E a partir daqui ele vai fazer todo o caminho carregando a cruz até o local do Calvário, até o local da crucificação, e é esse mesmo caminho que a gente vai fazer agora juntos. Então, venham comigo. Seguidamente, quando eu estou caminhando com grupos pela Via Dolorosa, as pessoas se surpreendem que esse local tem comércio, tem escolas, tem tanta movimentação, tem aqui igrejas, mesquitas, mas essa é a realidade. Quando Pôncio Pilatos ordena Jesus carregar a cruz até o Calvário, ele faz isso com o objetivo de humilhar Jesus e que o máximo de pessoas vejam a humilhação e o sofrimento dele. E por isso a ideia é que ele passe na frente dos mercados, na frente das escolas, na frente dos lugares, para que o máximo de pessoas vejam isso. Então, faz todo o sentido do mundo que seja assim até os dias de hoje. Esse caminho é conhecido como Via Dolorosa, Via Crucis ou Via Sacra. Via Dolorosa também é o nome em latim, e por isso quando a gente vê aqui indicado nas placas, o próprio nome da rua é Via Dolorosa, por causa do nome em latim, que também nesse caso é o mesmo que em português. Como eu já comentei em alguns outros vídeos, a cidade velha de Jerusalém, hoje em dia, ela é dividida em 4 bairros. O bairro judaico, o bairro cristão, o bairro armênio e o bairro muçulmano, e a Via Dolorosa hoje em dia se encontra no que é o bairro muçulmano. Um assunto delicado, mas importante de se falar, é que existem 2 possibilidades de onde pode ter sido o Calvário, a cruz